primeira coisa que a gente precisa saber sobre liderança é que existem, né, líderes em diferentes contextos. Então, se a gente olhar para essas pessoas aqui, todas elas, né, são, né, pessoas de sucesso nas suas áreas. Né? Temos aqui Bernardinho, Barack Obama, Roberto Carlos, a Marta. Né? Quais será que foram os fatores que levaram essas pessoas ao sucesso? O que levou o Bernardinho a ser considerado, né, hoje um dos melhores treinadores, até hoje, e aí um dos treinadores mais vitoriosos dentro do voleibol mundial, não só no voleibol brasileiro, mas no voleibol mundial? Quais processos eles passaram para se tornarem líderes? Então, eles já nasceram com essas características? Eles desenvolveram essas características ao longo dos anos? Como que isso aconteceu? E aí, a gente entender um pouquinho sobre as abordagens teóricas, né, que explicam o estudo da liderança, isso é importante para a gente compreender esses processos. Né, os processos que levaram uma pessoa a se tornar um líder. Então, será que isso já era assim, ele já tinha essas características desde a infância? Ou foram as suas experiências que o fizeram construir esse perfil? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, falando e estudando as diferentes abordagens que surgiram ao longo do tempo. Primeira coisa, a gente tem que entender primeiro o que é, né, liderança. Então, quando a gente fala em liderança, primeira coisa que a liderança é um processo. Se eu falo em processo, eu estou falando algo que vai acontecer a longo prazo. Então, ele vai acontecer de uma forma sequencial, sistemática, a longo prazo. Então, é a forma como, né, um líder, um indivíduo, ele vai influenciar positivamente as pessoas, né, os indivíduos, os membros que ele lidera. Sempre um líder, ele vai ter esse processo de influência positiva, ele deve ter, na direção o quê? De esses liderados alcançarem metas estabelecidas, atingirem uma motivação, né, intrínseca, terem os seus relacionamentos interpessoais satisfeitos e visando um objetivo final, né, que é a realização aí dessas metas, o alcance dessas metas que foram estabelecidas. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que a liderança é um processo. Então, eu, enquanto líder, eu preciso, né, atuar para influenciar positivamente os meus liderados em relação a esses aspectos que estão apontados aqui. Então, quando a gente fala em um grupo, então, já fazendo uma relação entre liderança e processos grupais, porque se a gente pensar em uma equipe esportiva, eu vou ter um treinador que vai exercer ali a função de principal líder dentro da equipe, e aí vou ter os membros da equipe, os jogadores. Então, como que acontecem os processos, ali a dinâmica de grupo dentro dessa equipe. Então, dentro de uma equipe esportiva, as relações, elas sempre vão ser estabelecidas a partir de um comportamento que nós chamamos de um comportamento padrão desejado. E aí, quando a gente fala em liderança, né, para os papéis ou as funções de liderança, esse comportamento desejado, ele pode fazer, né, ele pode direcionar a permanência ou não de um atleta naquele grupo. E aí eu vou mostrar um esquema para vocês que vai explicar muito bem como que isso acontece, como que o líder, né, o papel de liderança, a função de liderança, pode direcionar o indivíduo, a partir desse comportamento desejado, a ele permanecer ou não dentro do grupo, dentro da equipe esportiva. Ou esse papel de liderança, esse líder, ele pode o quê? Redirecionar um comportamento que é indesejado a um padrão aceitável. Então, a gente sempre vai ter um comportamento que é desejado e o comportamento indesejado. Quando existe um comportamento indesejado, o papel do líder sempre vai ser o quê? Redirecionar esse comportamento indesejado a um padrão desejado, a um padrão aceitável. Então, como que isso acontece? Então, eu gosto muito desse esquema porque ele explica isso de uma forma muito simples. Eu peguei aqui um exemplo de uma variável, pressão, que é algo mais comum no esporte, porque o atleta, ele é cobrado diariamente a manter um nível de performance alto. Então, ele é cobrado por resultado sempre. Então, a pressão do contexto esportivo é algo inerente do contexto.
Então, o atleta, ele é pressionado todos os dias para ter resultado, para ele demonstrar resultado, tanto em treinamentos quanto nas competições. Então, se eu pegar aqui um exemplo, a pressão. A pressão, ela pode, pensando aqui no contexto, no processo grupal dentro da equipe, ela pode promover uma maior interação entre os atletas e também mais pensamentos positivos. Quando isso acontece, quando um evento estressor, como a pressão, promove uma interação positiva e pensamentos positivos dentro da equipe, isso gera o que a gente chama de comportamento padrão desejado, que é a forma como a dinâmica dentro da equipe deve acontecer. Por outro lado, quando a pressão ela não promove maior interação, ela promove mais conflitos e menos pensamentos positivos ou mais pensamentos negativos e autodestrutivos, isso pode levar o quê? A um comportamento indesejado. E esse comportamento indesejado, ele pode trazer muitas consequências negativas. Uma delas, por exemplo, é o abandono da equipe. O atleta simplesmente ele sair da equipe e procurar outra equipe, em alguns casos mais graves, o abandono do contexto esportivo. Então, qual que é o papel do líder aqui? Então, do treinador enquanto um líder eficaz, que é uma palavra que a gente vai ouvir um pouquinho mais à frente na aula de hoje. Quando isso acontece, quando essa variável, pressão, por exemplo, promove mais conflitos e mais pensamentos negativos, e isso leva a comportamentos indesejados, o papel do líder é fazer o quê? Com que essa dinâmica aqui dentro, ela aconteça de uma forma diferente. Então, para que não desenvolvam comportamentos indesejados, ou para que esses comportamentos indesejados, eles sejam o quê? Transformados em um comportamento padrão desejado. Então, o líder, o treinador, ele vai ter um papel fundamental nessa dinâmica da situação, de como acontecem os processos grupais, a dinâmica de grupo dentro de uma equipe esportiva. Claro que aqui é só um exemplo, dei um exemplo de uma variável e de dois elementos específicos da dinâmica de grupo, dos processos grupais dentro de uma equipe esportiva. Mas, de uma forma geral, essa relação entre a liderança e os processos grupais vai acontecer dessa forma, não só no contexto esportivo, mas em qualquer contexto, né? No contexto organizacional, no contexto da saúde, da educação e também no contexto esportivo. Também a gente precisa saber, nesse momento inicial, que existem dois tipos de liderança. Então, se a gente pegar os livros clássicos de psicologia do esporte, até as referências que nós utilizamos, por exemplo, na graduação, esse conceito ele vai estar sempre presente. Eu sempre gosto de, quando eu dou aula de liderança, de retomar esses dois conceitos para os alunos terem isso muito claro, né? A diferença entre o que nós chamamos de uma liderança etimológica e uma liderança organizacional. Porque são exemplos de liderança diferentes. Então, quando eu falo uma liderança etimológica, eu estou falando em um líder, uma pessoa, que ela vai o quê? Tomar a frente, ela assume um papel de líder à frente de um grupo para o quê? Reivindicar direitos, buscar melhores condições de vida. Isso sempre vai acontecer muitas vezes por o quê? Convicções pessoais e carisma. Então, essa pessoa, ela vai atingir, ela vai conseguir essa função de liderança devido a esses aspectos, principalmente por convicções pessoais, carisma, porque ela representa aquele grupo social e busca melhores condições, reivindica melhores condições para aquele grupo. Existem alguns exemplos aí que são muito conhecidos. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, todos eles foram o quê? Líderes etimológicos que tomaram a frente do grupo social que eles faziam parte, buscando melhores condições, reivindicando direitos, e como que eles atingiram essa função, né, esse papel de liderança, devido a convicções pessoais, o carisma, a admiração que as pessoas com que eles conviviam tinham por eles no momento histórico que eles viveram. Então, essa é a principal característica de uma liderança etimológica. Já a liderança organizacional, esse contexto,
esse conceito, ele vem lá da área da administração, da área mais corporativa. Então, o próprio nome diz organizacional. Então, quem vem aí de uma formação dentro da psicologia deve ter tido aí uma disciplina chamada de psicologia organizacional ou psicologia do trabalho. Então, e aí, dentro dessas disciplinas, a gente vê muito falar sobre esses conceitos. Então, a liderança organizacional é quando o papel de liderança é uma das funções que é exercida por uma pessoa, e normalmente esse indivíduo que vai exercer essa função de líder, ele é o quê? Ele é contratado para estar lá para representar essa função. Então, no esporte, o treinador, ele é o quê? Ele é contratado, ele vai receber um salário para representar aquela função, para exercer aquela função de liderança, e ele sempre vai comandar o grupo em função das atividades que estão propostas e das orientações superiores. Então, vamos pensar no contexto esportivo, um clube de futebol. Quando o treinador ele é contratado num clube de futebol, ele vai ter o quê? Uma hierarquia superior a ele. Ele vai ter os diretores, o presidente do clube. Então, sempre as suas ações vão ser o quê? Direcionadas de acordo com a proposta do clube. O clube pretende para a temporada. Então, existe essa cadeia de comando dentro do processo de liderança no contexto organizacional, e essa é a perspectiva mais utilizada no esporte. Claro que a gente vê, pode encontrar em algumas referências outras definições, outras nomenclaturas, mas a mais utilizada é liderança organizacional. E no contexto esportivo, sempre o líder, o treinador, ele vai, pensando no contexto de alto rendimento, ele vai ser contratado para exercer aquela função. Mas alguém pode me perguntar, professor, mas se a gente for pensar num projeto social, que aquele indivíduo vai lá como voluntário para dar melhores condições de vida para uma criança, numa comunidade, aí já é outro contexto. Porque aí a gente já volta para aquele contexto que a gente viu anteriormente, de uma liderança etimológica, e o papel desse tipo de líder já volta para essas características, e não mais para essa característica organizacional. Porque o foco aqui na liderança organizacional vai ser o quê? Desempenho, resultado, performance, diferente de um indivíduo que assume esse papel de liderança no projeto social para tirar crianças das ruas, que aqui ele vai estar buscando o quê? Melhores condições de vida para aquela criança, para aquele grupo social que ele está representando. Então, é importante a gente entender essa diferença entre liderança etimológica e liderança organizacional dentro do contexto esportivo. Então, para que o processo, o funcionamento dentro de um grupo, ele ocorra de forma satisfatória, as características do líder, elas vão ser essenciais para que ele realmente consiga extrair o máximo dos atletas que ele está liderando, ou melhor, para que ele realmente consiga exercer aquilo que a gente viu no conceito de liderança. Ele consiga influenciar positivamente os seus atletas para o quê? Que eles atinjam as metas, tenham motivação, que eles tenham seus relacionamentos interpessoais satisfeitos e sempre estejam voltados para atingir os objetivos. Então, as características do líder, do treinador, elas são importantes para que isso aconteça. E aí, vem aquela grande pergunta. Como que ocorre a construção dessas características? Então, o líder, como que as características de liderança, elas são construídas? Nós já nascemos, ou seja, nós herdamos estruturas biológicas que estão já predispostas para o desenvolvimento, ou seja, é genético. Ou são as nossas experiências de vida, são as vivências que eu tenho ao longo da minha vida que vão o quê? Ajudando a construir esse perfil de liderança. E aí, ao longo do tempo, várias hipóteses elas foram formuladas. Então, algumas hipóteses apontavam que essas características poderiam ser manifestadas na infância, ou seja, durante a infância, isso poderia surgir dentro da criança, ou seja, ela manifestar essas características ao longo das suas vivências. Outras hipóteses apontavam que
isso estava diretamente relacionado à formação da personalidade, principalmente em uma abordagem traço, ou seja, que o indivíduo vai herdar geneticamente, né, traço hereditário, que ele vai herdar geneticamente essas características dos, né, seus pais, do seu pai, da sua mãe, e essas estruturas biológicas vão se desenvolver naturalmente ao longo da sua vida. Também outras abordagens, outras hipóteses apontaram que fatores cotidianos, né, do dia a dia, o ambiente que o indivíduo está inserido também pode ser mais ou menos favorável para a construção dessas características. Então, muitas hipóteses existem, né, foram criadas ao longo do tempo para explicar a construção dessas características. E aí, a partir dessas hipóteses que surgiram as abordagens para os estudos sobre liderança. E isso de forma geral. Não, essas abordagens elas não foram criadas para explicar o estudo da liderança no esporte. Foram para explicar o estudo da liderança de forma geral. E aí, elas foram, muitas delas, aplicadas também para o contexto esportivo. Nós vamos ver 4 rapidamente. Então, isso aqui vai ser bem rápido, só para a gente ter uma noção do que cada abordagem fala sobre a construção das características de liderança. Então, nós vamos ver a abordagem traço. O próprio nome já diz, né? Traço. Então, quando eu falo em traço, eu já penso o quê? Biológico, genético. Nós vamos ver a abordagem comportamental, e aí vai falar especificamente sobre como o ambiente ele vai ter um papel importante. Vamos ver a abordagem situacional, vai falar um pouquinho sobre as relações sociais, e a abordagem interacional, que vai ser a abordagem que vai integrar conceitos, né, das 3 abordagens anteriores. Então, vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas abordagens.